Muito bem, mais uma vez nos reunimos para que a gente possa estudar o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, hoje dia 23 de novembro de 2022. Hoje deveremos terminar o capítulo 23, que trata da obsessão, e nós estamos falando justamente nos meios de combatê-lo. Já falamos da obsessão simples, da fascinação, subjugação, as causas da obsessão, e finalmente vamos terminar com meios de combatê-la. Então, aqui vai, né? O item 253. Mas é necessário evitar atribuir à ação direta dos espíritos todas as nossas contrariedades, que em geral são consequências da nossa própria incúria ou imprevidência. O que significa? Nós não podemos ficar culpando tudo aos espíritos. Tem gente que tem esse hábito, ou às vezes até nós mesmos nos resvalamos para esse campo, né? Então, a gente acha que tudo são os espíritos que acabam interferindo em nossas vidas. E não, muitas vezes nós somos os responsáveis. Aí ele dá um exemplo. Certo dia, um lavrador nos mandou escrever que há 12 anos todas as desgraças caíam sobre os animais, sobre os seus animais. Ora morriam as vacas e deixavam de dar leite. Ora morriam os cavalos, os carneiros ou os porcos. Fez muitas novenas que não remediaram o mal, o mesmo se dando com as missas que mandou rezar e com os exorcismos que mandou fazer. Então, olha só, todos esses problemas que ele estava tendo, então ele partiu para esse campo, né, de tentar resolver. Acreditou, então, segundo as superstições do campo, que haviam feito algum mal para os seus animais. Então, alguém fez alguma coisa lá para que os animais perecessem, né, ou sofreriam. Julgando-nos, sem dúvida, com o maior poder de conjurar que o padre da sua aldeia, pediu-nos um conselho. Então, já que o padre não estava resolvendo, foi até o espírita, né? Foi até o grupo lá de Kardec, e foi pedir conselho. Então, a resposta que obtiveram dos espíritos: a mortandade ou as doenças dos animais desse homem provém dos seus currais infectados, que ele não manda limpar, porque isso custa. Então, não tinha nada a ver com espíritos, com mal olhado, com alguém que fez algum trabalho, né, contra ele, nada disso. O problema era ele mesmo. Então, ele que não cuidava dos currais, que acaba infectando os animais, que morriam, que acontecia tudo isso com ele. E aí Kardec fala assim, olha, vamos encerrar esse capítulo, justamente esse da obsessão, com as respostas dos espíritos a algumas perguntas, vindo em apoio do que dissemos. Então, essas são as respostas. Então, ele fazia umas perguntas, acho que são sete perguntas, e as respostas, né? Então, a primeira: por que certos médiuns não podem livrar-se de espíritos maus que eles se ligam, e como os espíritos bons que eles chamam não têm força suficiente para afastar os outros e comunicar-se por seu intermédio? Então, não consegue se livrar dos espíritos maus. Acha até que os espíritos bons não têm a força necessária, suficiente para isso. Então, por quê que não consegue se livrar? Os espíritos respondem: não falta poder ao espírito bom. Então, o espírito bom tem poder para isso. Agora, olha o que está acontecendo. É o médium que quase sempre não está em condição de auxiliá-lo. Ele não dá o material suficiente para o espírito bom atuar, trabalhar, fazer aquilo que ele está precisando, né? Que faça para resolver. Sua natureza é mais adequada a outras relações. Seu fluido, assim, a sua sintonia, né, se identifica mais com um espírito do que com outro. É isso que dá tamanha força aos que querem enganá-lo. Então, os espíritos percebem nossos sentimentos, né, nosso comportamento, e eles percebem o que os encarnados não percebem. Então, mais para frente, a gente vai perceber isso, que
a pessoa pode parecer uma coisa e na sua intimidade, dentro dela, ela transmite outra, ela se mostra outra, né? Então, é uma questão de identidade, é uma questão de afinidade, de sintonia. Então, se a gente abre o campo para espíritos atrasados, espíritos inferiores, né, dificilmente vai conseguir depois se livrar deles, porque eles gostam da gente, eles querem manter esse convívio, essa convivência, porque a gente sempre fala, espírito que não tem o que fazer, quando encontra alguém que possa preencher o tempo dele, através principalmente alimentando aquilo que é um comportamento torto desse espírito, ele permanece com a gente. Então, nós sintonizamos, nós abrimos essa afinidade com o espírito. Por isso que ele fala, né? A natureza é mais adequada às outras relações. Então, é uma questão de identidade e acaba dando força para aqueles que querem enganá-lo. A questão número 2 que Kardec faz para os espíritos. Parece-nos, entretanto, que há pessoas bastante meritórias, de moralidade irrepreensível, e, não obstante, impedidas de comunicar-se com os espíritos bons. Então, a gente olha uma pessoa e vê aquilo e avalia. Puxa, é uma pessoa de moral elevada, né? Ela tem seus méritos, né? Por que ela tem dificuldade de comunicar-se com espíritos bons? Aí eles falam, não é uma prova. Então, isso não prova muita coisa. E quem te pode dizer que não trazem o coração tanto manchado de mal? Que é isso que a gente falava um pouquinho antes, que vem os espíritos e confirmam isso aí, que estão dando essa informação. Quem que pode saber o que vai dentro de uma pessoa, do pensamento dela, na intimidade dela? Tem gente que consegue dissimular bem. Então, podemos estar sendo enganados, nós, né? Podemos estar enganados com relação ao juízo que a gente faz dessa pessoa. Ela não é tão boa assim, né? Que o orgulho não controla um pouco essa aparência de bondade. Essas provas revelam ao obsedado a sua fraqueza e devem incliná-lo para a humildade. Há alguém na Terra que se possa dizer perfeito? E é verdade, dá para contar nos dedos as pessoas que são boas, aquelas boas de verdade, tipo Chico Xavier, né? Mas ele também não era perfeito. Ele mesmo se dizia isso. Ele tinha os problemas dele com ele mesmo. Então, mas ele fazia uma manutenção diária de buscar a perfeição, né? Então, não tem na Terra aqueles que são perfeitos. Senão a Terra seria outro planeta, um planeta muito evoluído, coisa que não é. Então, aqui estão as pessoas condizentes com a situação que elas se encontram. Por isso que a gente vê tanta coisa acontecendo que a gente fala, nossa, quanta maldade, quanta coisa errada que a gente vê. Mas não é diferente, não poderia ser diferente. Esse planeta é para isso, para as pessoas aqui aprenderem que o mal não tem futuro, só o bem tem futuro. Mas a gente aprende a duras penas, porque aprendendo assim de forma tranquila, harmoniosa, né, fácil, ninguém aprende. A gente aprende muito mais na base da dor do que na base do trabalho, do exercício ao bem. Podem ver, quantas vezes a gente não parou de fazer alguma coisa porque a saúde foi ameaçada? Um exemplo, né? Então, quando a gente chegou no fundo do poço, aí que a gente toma a decisão de mudar. A gente vê aqui, vamos usar como exemplo o meio ambiente, né? A gente está criticando, tá, mas mantém o mesmo comportamento, todo mundo. Aqueles que acham que está errado, né, a humanidade tratar o meio ambiente como está tratando,
e está consumindo tudo, e está acabando, e está prejudicando, mas não está totalmente prejudicado. Só vamos mudar realmente quando a gente chegar no fundo do poço, quando a gente perceber que afeta até a nossa própria continuidade aqui na Terra. Opa, agora tem que fazer alguma coisa. Então, é um exemplo somente, né? Aliás, é um exemplo bastante forte. Mas com a gente, muitas vezes tomamos a decisão quando a gente é afetado diretamente. Eu lembro de um amigo que quase morreu. Faz anos isso aí. Teve um problema de saúde muito sério. Aí um dia conversando, ele falou, olha, para mim, eu vou ter que pensar em outras coisas, eu tenho que mudar de vida. Eu percebi o que eu estava fazendo, não estava me tratando, não estava cuidando da minha saúde, tal. Aí ele conseguiu se recuperar, tal. Agora ele está igualzinho ao que estava antes, fazendo a mesma coisa. Depois que passou o choque, né? Então, talvez não tenha sido suficiente para ele. Então, na Terra não tem gente perfeita. E a Terra é adequada ao grupo de espíritos que aqui está. Né? Sem querer assustar ninguém, nada, porque nós merecemos estar aqui. E merecemos aprender da mesma maneira que todo mundo está aprendendo. Aquele mesmo que tem todas as aparências da virtude pode ter ainda muitos defeitos ocultos, um velho fermento de imperfeição. Assim, por exemplo, dizes daquele que não pratica o mal, que é leal nas suas relações sociais. É um homem bom e digno. Mas sabes se essas qualidades não estão manchadas pelo orgulho? Se não há nele um fundo de egoísmo? Se ele não é avarento, invejoso, rancoroso, maledicente e muitas outras coisas que não percebes, porque as tuas relações com ele não te deram motivo para descobri-las ou a descobri-las? O meio mais poderoso de combater a influência dos espíritos maus é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons, ou seja, é nos melhorarmos. Os espíritos que querem nos enganar, que querem se aproximar da gente, se aproveitar, né, daquilo que a gente tem de atrasado, eles não terão acesso se nós realmente nos modificarmos. Não é virar santo, mas é fazer aquilo que estiver ao alcance para ser um homem de bem, sermos pessoas de bem. Aí eles vão ter dificuldades de se aproximar, de acessar a gente. Então, é questão de sintonia. Então, se a gente se prepara, se a gente trabalha para ser melhor, para sermos melhores, nós não damos chance para os espíritos terem acesso a gente, os espíritos mal intencionados. E nós vamos ter bons espíritos mais próximos de nós, como companhia. Um exemplo que a gente pode dar é nos nossos lares. Num lar onde está havendo discórdia, brigas, pensamentos ruins, maledicência, tudo isso, imagine o tipo de espírito que frequenta essa casa, esse lar. São aqueles iguais, aqueles que têm a mesma intenção. Aí o que acontece? Um alimenta o outro, e aquilo não sai do lugar. Aí pode levar quem for lá para exorcizar, fazer o que for, mas o ambiente é apropriado. Quantas vezes a gente não vê isso nos trabalhos mediúnicos? Os espíritos falando, mas eles nos chamam pelo pensamento, pela atitude, porque são da mesma natureza. Agora imagine já um outro grupo, onde procuram ter conversas elevadas, leituras edificantes, evangelho no lar, né? Tem a prece como ferramenta para ajudar a si próprio, aqueles que ali vivem, e os outros. Os espíritos que vão estar frequentando aquela casa são espíritos bons, são aqueles que, se trazem alguns espíritos atrasados, é para que eles aprendam com aquele grupo,
com aquela família, com aquelas pessoas que ali vivem. Então, é questão de sintonia. E é exatamente disso que eles falam, né? A resposta dos espíritos com relação a essa pergunta de Kardec. A questão número 3, Kardec pergunta: a obsessão que impede um médium de receber as comunicações que deseja é sempre um sinal de indignidade de sua parte? Então, se ele não quer, ele não está tendo comunicação com espíritos mais elevados. Isso é questão de indignidade dele? Ele falou, olha, eu não estou dizendo que se trata de um sinal de indignidade, mas que pode haver obstáculos a certas comunicações. Ele deve empenhar-se em vencer os obstáculos que estão nele mesmo. Sem isso, suas preces e suas súplicas nada farão. Não basta um doente dizer ao médico: me dê saúde, doutor, eu quero passar bem. O médico nada pode se o doente não faz o necessário. Então, eu vou no médico, o médico me examina, levanta o quadro, o diagnóstico e fala: você tem isso, está aqui a receita. Você toma esse remédio de tanto em tantas horas, assim, tantos dias. Enfim, faz aí a condução do tratamento. A pessoa enfia o papel, a receita no bolso e não faz nada. Então, se o doente não faz o necessário, o paciente não faz o necessário, não é o médico que é ruim. Então, ele nada pode fazer se o doente não faz aquilo que tem que fazer. Então, é isso que ele fala, né? É a mudança nossa, e não simplesmente faz a súplica, mas tem um comportamento nada digno. A questão número 4. A privação de comunicar-se com certos espíritos seria uma espécie de punição? Eu não consigo me comunicar com espíritos mais elevados, espíritos que possam trazer instruções, que possam trazer... Isso é uma punição? Né? Em certos casos, pode ser uma verdadeira punição, como a possibilidade de comunicar-se com eles é uma recompensa que deves procurar merecer. E é isso mesmo. Inclusive ele fala, dá uma olhada no capítulo sobre perda e suspensão da mediunidade, que isso pode acontecer, nós já vimos isso. Está no item número 220, né? Que a gente já passou por isso, já estudou, né? Eu não quis trazer de novo, porque o tempo é muito curto para a gente voltar a estudar o que a gente já estudou. Então, perda e suspensão da mediunidade depende muito de como que o médium está agindo. Né? Como é que ele está agindo? Com dignidade? Ele está trabalhando para Jesus? Então, isso é importante a gente saber. Então, é uma recompensa. A gente faz por merecer. Num trabalho mediúnico, sério, é muito comum espíritos, amigos, virem dar uma comunicação de incentivo, de motivação. Não vem elogiar. Alguns até falam, o trabalho foi muito bom, vocês fizeram aquilo que precisavam fazer, tal. Mas quase que como uma confirmação daquilo que a gente sabe. Se o trabalho vai bem, a gente tem bons resultados, né? Porque o grupo se preparou. Então, normalmente, eles vêm dar uma mensagem otimista para o grupo, né? De incentivo. Sigam assim, sigam trabalhando dessa maneira. Nós vamos estar com vocês sempre. Então, é um merecimento. E é isso mesmo, eles sempre estão conosco. Agora, se eu ajo de forma indigna, eles não viram as costas para a gente. Vão cuidar de quem tem o merecimento de ser cuidados, né? A número 5. Não se pode também combater a influência dos maus espíritos orientando-os moralmente? Então, já que eu tenho aí a influência de maus espíritos, será que eu não consigo orientá-los moralmente? Ele fala, sim,
mas é o que não se faz e não se pode deixar de fazer. Então, isso é importante. E é assim mesmo. Através do nosso comportamento, a gente muda o comportamento do espírito. Eles percebem a mudança em nós. Então, é uma orientação, porque é frequentemente uma tarefa que foi dada e que devias cumprir caridosa e religiosamente. A mediunidade é isso. É uma tarefa em que a gente deve dedicar, nos dedicarmos, né? De forma caridosa e religiosamente. O que significa isso? Aquela devoção e responsabilidade. E está envolvido também com pontualidade, com assiduidade, com estudo. É o peso da responsabilidade. Ah, eu vim médium, mas eu não estou muito... Não estou afim disso aí, não. Poxa, mas como? Isso é uma tarefa que foi dada e foi combinada. Ninguém é médium por acidente. Agora, como que a gente utiliza a mediunidade? Sempre de maneira correta, ou seja, estudando, aplicando ao bem, ajudando as pessoas. Quantos espíritos e quantos encarnados não são ajudados através de um grupo mediúnico dedicado? A gente não faz ideia. A gente vê um ou outro que aparece para a gente. Muitas vezes é solicitado para a gente que seja feita uma vibração, que seja feita a prece, que seja ajudado em trabalho mediúnico. Durante o trabalho mediúnico, é uma ou outra manifestação, porque não tem médium, ou não tem tempo, ou a equipe não tem o tamanho para que possa atender todos os casos de forma visível. Mas todos são atendidos. De maneira silenciosa, os espíritos vão e trabalham isso. Se utilizam do material que a gente oferece, das vibrações, e vão e atuam sobre o problema das pessoas. Principalmente quando as pessoas estão abertas a isso. Quando elas estão, assim, aptas a receber o auxílio. Então, ainda que a gente não veja acontecer no trabalho mediúnico aquele determinado caso ou aquele outro, aí a gente pergunta, como é que foi? Está se sentindo melhor? Nossa, estou muito melhor. Nossa, minha vida mudou. Oh, meu lar tá outro. A minha relação, meu relacionamento é outro. Com a minha família, com o meu companheiro, com a minha companheira, com os meus filhos. E não aconteceu de forma assim, tratou-se daquele caso especificamente, mas os espíritos vão até o lar, vão até as pessoas, vão imbuídos de ajudar. Então, nada é perdido, né? Quando a gente acha que não aconteceu nada, foi trabalhado um outro caso, mas não o meu, não sei o quê. Não, foi ajudado sim. E acontece, os espíritos são devotados ao bem. Então, é impressionante. A gente viu, né, ou vai ver aqui, essa ajuda mútua entre o que ele chama de céu e a terra, né? São espíritos superiores, espíritos voltados para o bem, ajudando os encarnados e também desencarnados que estão juntos. Porque, no fim das contas, é tudo um grupo só. O fato de estar desencarnado é porque não está usando o corpo físico. O fato de estar encarnado é porque está usando o corpo físico, mas esse grupo de espíritos que está em torno da Terra é uma única família, é uma única população. Então, não importa se está encarnado ou desencarnado. Quantos bilhões de habitantes temos no planeta? Bom, o que a gente vê são 8 bilhões. E o que a gente não vê é muito mais, mas que estão no planeta,
estão convivendo com a gente, estão vivendo aqui as experiências em comum. E nós selecionamos. Que nem, eu me lembro quando era pequeno, eu separava feijão. Minha mãe falava assim, vai escolher feijão. Aí tinha que tirar as pedras. Tal. Naquela época era a tecnologia, né, de seleção e limpeza, né, de grãos era diferente. Mas é mais ou menos isso. Nós fazemos a separação. Somos nós os responsáveis por escolher a companhia que a gente quer, né? E principalmente médiuns, né? Por meio de bons conselhos, pode-se levá-los ao arrependimento e apressar-lhes o adiantamento. Então, quando a gente tem a oportunidade, então, conselhos, preces, modificação no comportamento, tudo isso influencia os espíritos que estão querendo o nosso mal. Então, pode levar ao arrependimento e ajudar no adiantamento. Então, não são só os espíritos que nos influenciam. Não mesmo. Nós influenciamos os espíritos também, através dessa nossa atitude. Aí a questão número 5, ele faz uma derivação, né? Uma ramificação. Vai um pouco mais longe, né? Como um homem, ou como pode um homem ter mais influência nesse caso do que os próprios espíritos? Porque a gente sempre acha que são os espíritos que influenciam, né? Mas nós também influenciamos os espíritos. E nós temos falado sobre isso. É sobre o comportamento, a respeito do comportamento, é também nos trabalhos mediúnicos. Então, nós, encarnados, estamos influenciando os desencarnados. Por quê? Porque é a mesma coisa. É o que nós falávamos. A população em torno deste planeta é a mesma. A diferença é o corpo físico. Então, é maravilhoso isso, saber que a gente não morre, que a gente continua vivo. Só porque não tem corpo, desapareceu, evaporou. Não, ninguém evapora. A gente continua vivo. Só não fica visível aqueles que ainda estão usando um corpo físico. Só isso. É a única diferença. O restante é um grupo enorme de gente, entre encarnados e desencarnados, aprendendo, buscando a transformação moral. No fim das contas, é isso. Somos seres morais. Então, aí Kardec fala assim, como que pode um homem ter influência sobre os espíritos? Aí a resposta dos espíritos. Os espíritos perversos se aproximam mais dos homens que procuram atormentar do que dos espíritos, pois destes se afastam o mais possível. Então, prefere mais os homens, né? Nessa aproximação aos humanos, né, que os espíritos fazem, quando encontram quem os tenta moralizar, a princípio não lhe dão ouvidos e até riem-se dele. Mas depois, se este soube prendê-los, acabam por sentir-se tocados. E como é que prende um espírito? Nesse caso que ele está falando, soube prendê-los. É justamente o pensamento, é justamente as preces, é justamente a maneira de ser. E eles se sentem tocados. Se no começo vem e faz a maior farra, né, depois começa a perceber, começa a analisar o encarnado e ver o quanto ele está se esforçando. Num trabalho mediúnico, para quem não conhece, né, e aqueles que conhecem sabem do que eu estou falando, o espírito chega muitas vezes fazendo chacota, né, falando que aquilo não adianta de nada, mas aí no diálogo ele vai percebendo a intenção do grupo e ele se sente tocado. Então, é uma outra forma. Não é como no dia a dia nosso. No dia a dia nosso é similar porque a gente
através do exemplo, através da maneira que a gente toca o espírito, os sentimentos dele. Num trabalho mediúnico, mesma coisa. Mas aí é direto, nós estamos conversando com ele, através do médium, conversando com ele. E ele é tocado. Os espíritos elevados só podem falar-lhes em nome de Deus. E isso os apavora. Então, é muito difícil para um espírito elevado atingir um espírito muito atrasado. Um espírito inferior, mal intencionado. Mas ele pode intuir o encarnado conforme comportamento, conforme pensamentos, conforme a prece, o diálogo mental que faz, e aí o espírito consegue ouvir. E ele é sensibilizado. Então é dessa maneira que o encarnado tem mais, entre aspas, forças para poder transformar o espírito, ajudar no seu adiantamento. É isso que os espíritos falam aqui. O homem não tem, é evidente, mais poder que os espíritos superiores, mas a sua linguagem é mais acessível à natureza inferior. E vendo a influência que podem exercer os espíritos inferiores, compreende melhor a solidariedade que existe entre o céu e a terra. É isso que eu falava aqui. Mais para frente a gente vai ouvir isso aí. Então, essa solidariedade, esse intercâmbio, essa ajuda, né, do mais elevado para o menos elevado, precisa do intermediário. E é aí que entra o encarnado. Porque é mais fácil o espírito inferior ouvir o encarnado do que ouvir um espírito elevado, que não consegue nem enxergar, muitas vezes. Mas os dois não são espíritos? Mas não significa que ele tem acesso. Muitas vezes ele não vê. Além disso, o ascendente que o homem pode ter sobre os espíritos está na razão da sua superioridade moral. Então, esse é o ponto importante. Esse sublinhado é por conta nossa, tá? O livro não tem isso. Mas pela importância de estar colocado aqui que a gente evidenciou, é isso. Nós influenciamos, nós temos uma ascendente, né, sobre os espíritos se tivermos superioridade moral. Voltando para um trabalho mediúnico. Se nós temos essa superioridade moral, nós somos ouvidos. Não tem briga entre espírito e encarnado num trabalho mediúnico. Se tiver, nós vamos estar entrando num campo que eles dominam totalmente, os espíritos inferiores. Chamar para briga é perda de razão, perda de tempo, até não consegue nada. Mas se nós colocarmos a nossa superioridade moral diante dele, o que significa isso? Comportamento bom, comportamento reto, trabalho no bem, bons pensamentos, boas atitudes. Isso é superioridade moral. Aí ele não tem, nesse campo, ele não é forte, ele não domina. Aí nós dominamos, se temos esse preparo moral. Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os espíritos que lhe forem moralmente inferiores. Vamos pegar um exemplo, Jesus. Ele dominava moralmente quem quer que fosse. Chegava aquele obsidado, com um monte de espírito, ele simplesmente, com assim, a superioridade moral dele, afastava tudo. Afastava aqueles espíritos. É a única coisa que ele tinha para oferecer, que era o melhor, que era aquilo que realmente todos nós deveríamos oferecer, a superioridade moral. E depois ele sugere que a gente vá ver o item 270, né, se não me engano, que está bem atrás, que é
1870. Na questão número 6 de Kardec, a subjugação corporal, que a gente falou que tem, né, a subjugação mental, espiritual, e tem a física, né, a corporal, em seu desenvolvimento, poderia levar à loucura? Então, um espírito pode levar um encarnado à loucura? Ele falou, sim, há uma espécie de loucura cuja causa é desconhecida do mundo, mas que não tem relação com a loucura ordinária. Então, não é essa loucura que dá um tilt aí na pessoa e ela é taxada ou ela é classificada como louca, né? Não exatamente isso. Entre os que são tratados como loucos, há muitos que são apenas subjugados. Então, é o espírito fazendo aquilo que ele quer, do encarnado, do médium, né? Então, ele está sob o jugo do espírito. E se o espírito faz o que quer dele, está louco, não fala coisa com coisa. É a nossa conclusão. Mas vai ver o espírito, o encarnado está com uma influência tão grande a ponto de que o espírito conduz o comportamento desse encarnado, né? Então, esses encarnados, né, esses loucos, necessitariam de um tratamento moral, enquanto os tornam loucos verdadeiros com os tratamentos corporais. Então, um a gente trata de um jeito, o outro de outro. É isso que ele está falando. O tratamento moral, esse da mudança e tudo, então esse é para quem está subjugado, para quem está obsidiado. Agora, os loucos verdadeiros, aí sim é outro tipo de tratamento. São remédios, né? São tratamentos corporais. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção. Saber quem que é o louco por influência espiritual e o louco por problema físico mesmo, mental, né? Então, um dia os médicos vão fazer isso. E quando souberem isso, saberão fazer essa distinção e curarão o maior número de doentes do que o fazem com as duchas, que era parte do tratamento antigamente, né? Ducha fria, água fria, né? Então, aquele jato d'água lá, né? Que, vamos lembrar de novo, né? É importante que a gente lembre que esse livro foi escrito há 160 anos atrás, quando o tratamento para loucura era ducha fria, né? E, finalmente, né, a pergunta, o que se deve pensar dos que, vendo algum perigo no espiritismo, julgam que o meio de evitá-lo seria proibir as comunicações espíritas? Então, muita gente acha que o perigo está no espiritismo. Começou a mexer com o espírito, aí vai dar problema. Começou a se comunicar com o espírito, vai ficar louco, vai ficar, enfim, vai ter algum tipo de problema que não é normal, que a sociedade não aprovaria, né? Então, o que se deve pensar sobre isso? Tem perigo, não tem, né? Aí os espíritos falam, se eles podem proibir a certas pessoas de se comunicarem com os espíritos, não podem impedir as comunicações espontâneas a essas mesmas pessoas, pois não podem suprimir os espíritos, nem impedir que exerçam a sua influência oculta. Ninguém vê espírito, né? Então, ele pode influenciar a pessoa, pode se comunicar, ainda que proíba, não vai se comunicar com o espírito, tá bom, não vou. Mas a influência existe, porque o espírito não se mostra-se, ele está invisível aos olhos dos encarnados. Essa atitude se assemelha à das crianças que fecham os olhos e pensam que a gente não as vê. Então, a criança foge de tudo fechando os olhos, né? Então, está falando, né, de uma atitude infantil, dando um exemplo aí, né? Seria loucura só porque os imprudentes podem cometer abusos
querer suprimir uma coisa que proporciona grandes vantagens. Olha só, a mediunidade tem grandes vantagens. Como é que vantagem? Vou ganhar dinheiro com isso? Não. É ajudar as pessoas. Quantas pessoas chegam para a gente e pedem ajuda? E nós buscamos ajudar. Através do grupo mediúnico, através do esclarecimento, através de indicação de estudos, de leituras, né? Então, essa é a vantagem, né? Então, a mediunidade tem as suas vantagens nesse sentido. Agora, se tem gente que tem mediunidade e não utiliza, ou utiliza de forma equivocada, né, está perdendo de ajudar outras pessoas. Então, a gente está buscando portas que se abram para a gente, porque quer ser ajudado. Mas não faz nada para mudar, desenvolver essa mediunidade, para ajudar os outros. Então, está desbalanceada aí essa equação, né? E aí vem, também foi sublinhado por conta nossa, né? O meio de prevenir os inconvenientes, esse da mediunidade, né? Tudo, é, pelo contrário, fazer que a conheçam a fundo. Só o conhecimento traz a solução para o problema. Então, mediunidade não é problema. O problema é não ter o conhecimento sobre ela e deixar que ela haja a bel prazer dos espíritos. Isso é problema. Então, a mediunidade, ela é um dom, ela é um atalho no desenvolvimento, no progresso do encarnado, porque ele está aqui para aprender, ele está aqui para se melhorar. E se vem com a mediunidade, é algo mais que vem ajudar a ele a aprender a se melhorar. Então, é uma oportunidade de ouro. Então, por isso que é importante que a gente saiba que está sujeito a tudo isso, né? Obsessões, né? Fascinação, subjugação, as causas, como que acontece, tudo isso é importante que a gente saiba. E também os meios de combatê-la. Então, é muito importante ter o conhecimento, é só isso. É interessante até mesmo para os espíritos, através da mediunidade, quando a gente está ajudando algum, chega um espírito e ele fala, olha, eu acho, um exemplo, isso é comum, tá? Porque já que ele não aprendeu nada aqui na Terra sobre a vida espiritual, então aqui para ele, para a grande maioria, morreu, acabou, né? E morreu, não acabou. Então, porque a vida continua. Então, eles vêm até nós e acham que estão malucos, porque eles vão para casa, né? Desencarnam, vão para casa e ninguém conversa com eles. Fala, olha, estão me desprezando, ninguém conversa comigo, passam por mim. Passam, assim, não dão nem bola para mim. Aí, fala, não, isso aí tem jeito, tem cura isso aí. Mas como tem cura? Através do esclarecimento. Como? Você vai ver que, conhecendo o que está acontecendo com você, você vai sair daqui com a solução do seu problema. E aí, conversando com ele, mostra que ele não usa mais o corpo físico era o que tornava ele visível, o corpo morreu, como uma roupa velha, ele teve que jogar fora. E ele, espírito, sem o corpo, não pode ser visto por aqueles que ainda estão tendo corpos, que estão usando corpos físicos. Então, aí ele começa a entender o mundo que ele está vivendo. E muitas vezes ele pergunta, e agora? Agora vem o melhor. Você vai poder ver aqueles que foram antes de você para o mundo espiritual. E é muito comum que apareçam parentes, que apareçam amigos, e conduz ele. Então, é sempre essa ajuda de um para outro, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado. É sempre assim.
né? Mas tudo dentro de uma, assim, de uma maneira clara e consciente. Então, se aqueles que se aproximam de nós, por que eles estão se aproximando? Pedindo ajuda? Ou porque a gente sintonizou com eles? Ou porque nós até solicitamos para que eles venham até nós, para que a gente ajude, a exemplo de trabalhos mediúnicos? Então, é isso, é um ajudando o outro. Essa solidariedade, ela está presente em todos os locais, todos os mundos. Então, esse era o ponto que a gente tinha para ver hoje do Livro dos Médiuns. E agora, quando a gente for entrar no capítulo... Nossa, escrevi errado ali. Não é assim que é 24, tá? Depois eu corrijo. O capítulo 24 trata da identidade dos espíritos. Então, a gente vai falar sobre as provas possíveis de identidade, como distinguir os espíritos bons e maus, e as perguntas sobre a identidade dos espíritos. Muito bem. Então, olá para quem eu já entrei mal educado, já não falei nada com ninguém, então já comecei aqui o estudo. E agora, fiquem à vontade para a gente aproveitar esses minutinhos e tirar alguma dúvida. Não é tão complicado assim, né, o mundo espiritual? Vocês não acham? Não é muito complicado a imortalidade. Quando a gente conhece, quando a gente vai entrando nesse mundo, nesse conhecimento, fica tudo muito mais fácil, não fica? Eu vejo com uma clareza assim tão grande, né? Uma coisa assim assustadoramente simples. Quem quiser falar pode falar, né? Chegou alguém aqui, por isso que eu fiz um tchauzinho. Então, todo mundo já sabe como evitar uma obsessão, né? É só não sintonizar com esses espíritos, através do pensamento, do comportamento. Agora, é fácil? Não é. Não é nada fácil. O mundo que nós estamos, ele promove isso. Ele promove a gente falar assim, um comentário inocente, né? Sobre alguém que não tem nada inocente, né? Tomar uma atitude de vantagem em relação aos outros. É muito fácil dar um escorregão aqui. O mundo está, assim, preparado para isso, para colocar a gente à prova. Oi, Luiz, boa noite. Boa noite, Ana Paula. Então, essa dificuldade que você falou, talvez seja aquela questão de que a gente foca muito nesse problema. E se a gente focasse mais em fazer o oposto, não seria tão difícil, né? É que nem a gente tinha comentado, não sei se foi semana passada, mas que a gente tem uma regra de conduta, né? De ações. Então, se eu não... Que é interessante, né? O ponto que você estava lendo da pessoa invariavelmente voltar ao mesmo padrão de comportamento anterior, uma vez que a dificuldade saiu, né? Uma vez que a dificuldade desaparece, né? É muito comum isso. Aliás, é mais comum do que o oposto, né? E daí, quando você vê aquelas pessoas que são bem-sucedidas em fazer isso, é que a gente sempre, invariavelmente, lembra de doenças, né?
principalmente doenças que realmente mudam o conceito do que a gente pensa sobre mortalidade, né? Quando você tem aquele risco de... O risco não, né? Quando você tem um contato direto com a mortalidade do seu corpo, né? Tem pessoas que vão responder a isso de maneira revoltada, tem outras que vão ficar focando na ausência da doença, e outros que vão utilizar esse processo para rever, né, o que fizeram ao longo da vida, as atitudes que tomaram. Essa, infelizmente, ainda é a minoria, mas eles são bem-sucedidos porque eles não focam mais na doença, dizem, né? Aí é o que eu leio do que os médicos falam, né? É porque elas não focam mais na doença, elas focam no que elas podem ganhar com a doença. Então, em vez de ficar focando no que está perdendo, foca no que pode ganhar. E acho que no caso da obsessão é muito similar. Em vez de você estar focando em como sair da obsessão, e no centro espírita a gente vê inúmeras pessoas, né? Quando o centro se dispõe a fazer tratamento, eu lembro que eu trabalhava num centro em Sorocaba, terça-feira era o dia de tratamento de desobsessão. Não tinha cadeira suficiente no centro. Mas no dia que era para o evangelho, só tinha não foi o que falta. Você podia escolher onde você queria sentar, que não tinha problema. Ainda podia sentar afastado um do outro, sabe? Para ver se ocupava o salão. Então, esses são os pontos, né? Porque foca tanto no tratamento em se livrar da obsessão, que assim que se livra da obsessão, se livra do centro espírita também. Ah, não quero mais ir no centro espírita. É como se fosse hospital. Ah, não quero mais ir no centro espírita, porque não quero lembrar desse período da minha vida. Infelizmente, né, a gente vai no centro espírita não é para se livrar de algo, é para evitar algo também, né? E daí o que acontece é que a pessoa vai voltando ao mesmo padrão de comportamento, como você disse, a corrente puxa também, né, nesse sentido, e você não quer lembrar de um momento ruim também, e daí começa, né? Esquece do problema, esquece daquilo que causou o problema. Na hora que está com problema, fala, não, eu vou mudar, nunca mais vou fazer isso, aí eu quero ser uma nova pessoa, agora vai, agora vai. Aí, uma vez que saiu da dificuldade, agora volta, né? Olha, Então, eu acho que é isso, acho que a gente foca na coisa errada, sabe? exatamente. Eu acho que você tocou num ponto muito, muito importante. Eu vi a obsessão como um problema antes. Juro para você. Nossa, mas como é que você fala uma coisa dessa? Você está promovendo a obsessão? Não, é que é a maneira de... Alguém está ganhando com isso. Nem que seja aquele que dialogou com o espírito, sabe? Alguém está ganhando com isso. E esse é o ponto importante. O que dá para tirar disso? Qual que é a vantagem? Então, ali tem mediunidade envolvida, tem o aprendizado, né? Tem até assim, a confirmação do que a gente lê, do que a gente estuda, né? No Espiritismo. Tudo isso que a gente tem estudado aqui, ele está exemplificado nos trabalhos mediúnicos, no comportamento nosso do dia a dia. É impressionante. Há 160 anos atrás, um pouquinho mais, foi escrito esse livro. Ele é atualíssimo. É o que acontece, não muda, enquanto o mundo não mudar, né? Claro, vai ter um dia que vai mudar, o livro deixa até de existir. Não precisa mais, né? Mas a gente nota, eu vejo assim, esse que a gente chama de obsessor, que eu acho que é até meio ofensivo, né? Para um espírito que, às vezes, ele até é ignorante da situação que ele se encontra. É que estados obsessivos não são também estados conscientes, né? A gente é obsessivo em função não da pessoa, mas em função de um determinado comportamento. E daí aquela pessoa tem aquele comportamento que a gente é obsessivo com, a gente vai se alinhando com aquela pessoa, né? Mas são comportamentos, acho que a obsessão é mais assim, são comportamentos obsessivos entre espíritos, né? É, Aí esses comportamentos... dá até para a gente fazer exemplo, assim, até de encarnado para encarnado, de, sei lá, de pais para filhos, né?
Mas a obsessão se dá, né, em todas essas vertentes, né? Às vezes a obsessão é por uma vingança e não vai dar frutos, né? Porque a vingança não pode dar frutos. Né? E aí que vem a vantagem, aí que vem o ganho. Quando esse espírito, ele percebe o que está acontecendo, a perda de tempo que ele tá envolvido. E aí ele passa a ter um outro comportamento, ele se aprimora, ele vai se melhora, né? Agora, o encarnado não se melhorou e continua do mesmo jeito. Ele vai atrair um outro espírito, que talvez até a gente tenha a oportunidade de conversar também, né? Num trabalho mediúnico. Ou não, né? Depende. Eu acho que no que Volta. você estava falando, no que você estava falando antes, tem aquela passagem na Gênese, né? Que o Kardec afirma que Deus de todo mal tira um bem, né? E daí você pode ver daí vai desde uma doença até a desigualdade social, até o processo obsessivo. Só que a gente não está dizendo, uma coisa é isso, e outra coisa é dizer assim, ó, vamos atrás de um processo obsessivo porque tem alguma coisa boa por aí, né? Ninguém precisa procurar uma obsessão para aprender alguma coisa, né? Aliás, ninguém aqui faz apologia de teologia do sofrimento, né? Ninguém necessariamente precisa sofrer para aprender algo. A gente sofre porque nós somos seres revoltados em aprender de uma forma mais amena. A gente gosta de bater às vezes a cabeça na parede, ser problemático, mas é. Então, Mas eu concordo com você. uma obsessão pode também, com vantagem, levar uma pessoa para o centro, levar a esse conhecimento, levar pelo menos essa bússola para a mudança de comportamento. Então, A tem uma... mediunidade, a mediunidade faz muito isso, né? Eu não lembro onde que eu vi um caso de uma pessoa que veio e reencarnou com a mediunidade exatamente por quê? Porque ela precisava dessa frequência ao centro. E a mediunidade era a única coisa que fazia com que ela frequentasse o centro, entendeu? Porque toda vez que ela tentava apaziguar, vamos dizer assim, amenizar, eu não sei como fala, retrair a mediunidade, alguma coisa assim, passava um tempo, a mediunidade vinha mais forte ainda. suspensão, né, que a gente viu. Né? É, É engraçado, você me fez lembrar de um jovem, né, que hoje ele é um trabalhador espírita. Inclusive, ele é um excelente dialogador com espíritas, né, com espíritos. E quando eu visitei né, o local que a gente trabalhava lá, que é justamente a casa que a gente trabalhava, né, antes de se mudar para cá, e ele estava todo assim, né, veio falando mil coisas e as experiências que ele estava tendo, e enfim, ele estava entusiasmadíssimo. Mas antes disso, era um médium excelente, mas ele só ia no centro quando tinha algum problema. A obsessão se aproximava dele, os espíritos assim achavam ele assim, viam ele de longe, né? Aí ele sumia. Dali a pouco ele aparecia no centro e falava, bom, tem problema aí, né? Então ele vinha com problema, a gente cuidava, tal, ele desaparecia. Mas foi assim por muito tempo. Aí um belo dia ele começou a trabalhar mediunicamente. E depois que eu me mudei, tudo, quando voltei para lá um dia, fulano tá sendo assim excelente como dialogador com espíritos. Então, o que levou ele para o centro era justamente isso, esse assédio espiritual, porque o médium ele é visto de longe pelos espíritos, né? Parece um holofote, né? Ou então, naquela escuridão, naquele breu, a gente vê um vagalume piscando, né? E qual que é a força da luz no vagalume? É quase nada. Se acender um palito de fósforo, enxerga. A escuridão é muito grande. O médium é isso. É aquela centelha que dá para enxergar de longe. Então, esse está direto lá, está trabalhando bonitinho e tal, e o que levou ele para lá foi justamente isso. Tá? Essa influência espiritual que vira e mexe acontecia. Mas olha, chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Eu queria agradecer muito a presença de vocês,
aos que estão agora ao vivo e depois, né, agora que chegou até esse ponto na gravação. E que possamos nos reencontrar na próxima semana, no próximo episódio, né, do nosso estudo. Muito obrigado e até lá.